Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Eletricidade Básica. Essa é a nossa aula de número 3. Nas aulas anteriores nós falamos da tensão elétrica e da corrente elétrica, né? Nós definimos o que é cada uma dessas duas grandezas. Nesta aula nós vamos conhecer a grandeza resistência elétrica, tá? Antes de começar a falar sobre esse assunto, vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal, no canal Ponto da Elétrica, é um canal que tem como objetivo passar conhecimento, né, através de cursos gratuitos. Então se inscreva, ative as notificações que você vai estar recebendo sempre lá os vídeos que a gente está postando aqui. É muito importante também que, se você gostou do nosso vídeo, você dê um like, tá? Isso nos ajuda muito aqui que o YouTube passe esse vídeo para outras pessoas, tá bom? O objetivo nosso aqui é só esse, nós não temos, é tudo gratuito, não tem custo nenhum. Então, uma das formas da gente chegar nas outras pessoas, ou em um número grande de pessoas, é através do like. Então isso é muito importante. Caso você goste do vídeo, você dá um like lá que vai nos ajudar bastante. Então, vamos começar então. O que a gente vai estar aprendendo nessa aula? Nós vamos estar aprendendo o conceito, né, de resistência elétrica, o que é resistência elétrica, qual é a definição. Vamos aprender também o conceito de material isolante e material condutor, ok? Vamos conhecer, né, na verdade, a unidade de medida da resistência elétrica e também qual é o instrumento de medida que a gente utiliza para fazer a medição da resistência elétrica, tá? Vamos lá. Imagine aqui, ó, que você tenha um metal, um pedaço de metal, pode ser qualquer metal, tá? E lá dentro desse metal, a gente já aprendeu na primeira aula, né? Nós temos lá bilhões, trilhões, temos muitos átomos, né? Os materiais são formados por átomos. E lá no átomo nós temos os elétrons, que é esse pontinho vermelho aí que está representado na figura. São os elétrons. Ele é uma subpartícula do átomo. A gente já viu isso lá na primeira aula. Se você não assistiu, vai lá que você vai entender melhor. Bom, imagine que eu aplique então uma tensão, uma DDP nos extremos desse pedaço de metal. Tá? Imagine que seja um fio de cobre, por exemplo. Eu vou lá nos extremos e ligo numa bateria, por exemplo. Estou representando aí a bateria pelo polo negativo e positivo. O que vai acontecer? Nós já aprendemos isso aí. Eu vou ter uma corrente elétrica circulando lá dentro do metal, ou seja, essa tensão, essa força vai fazer com que esses elétrons saiam de um átomo para o outro e dê origem à corrente elétrica. No metal, ou nos metais, a quantidade de elétrons que a gente consegue movimentar é muito grande. Os metais, eles se opõem fracamente, ou pouco se opõem a esse movimento dos elétrons, a passagem da corrente elétrica, ok? Normalmente os metais são compostos por poucos elétrons na última camada, tá? Isso é uma característica dos metais, né? Na camada de valência existe poucos elétrons, então aí eu tenho uma facilidade, esses elétrons estão fracamente presos ao núcleo, ok? Então, nos metais eu vou conseguir movimentar muitos elétrons com um valor de tensão baixo, né? Bom, agora vamos pegar uma borracha, por exemplo. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no metal, tá? A borracha também está cheia de átomos, de elétrons lá dentro, né? É uma matéria, toda matéria é constituída por átomos. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos aplicar lá uma DDP nos extremos desse pedaço de borracha. E o que vai acontecer? Eu tive movimento de elétrons, eu tive corrente elétrica? Até tive, mas perceba que é muito menos se comparado aos metais, tá? Com o mesmo valor de tensão aplicada, eu consigo movimentar muito mais elétrons no metal do que na borracha. Tá? Por que isso? Porque a borracha tem uma característica de se opor a esse movimento de elétrons, tá? Ela oferece forte oposição ao movimento de elétrons, ou seja, eu consigo, para eu ter um valor de corrente elétrica na borracha, um valor significativo, eu precisaria aplicar um valor de tensão muito alto, uma força, né? Tensão é uma força em forma de campo muito alta, tá? Então a borracha, ela
tem como característica se opor ao movimento de elétrons, tá ok? Muito bem. Bom, analisando essas duas situações, a gente chega à seguinte conclusão. O metal, a gente classifica ele como um material condutor, tá? Todo metal, ou todos os metais, são bons condutores de eletricidade, de corrente elétrica, né? Por isso que nós utilizamos os metais para conduzir corrente elétrica. Normalmente a gente utiliza o cobre, né? E também o alumínio nas instalações externas aí de distribuição e transmissão de energia, tá? Eles são materiais que oferecem pouca oposição à passagem da corrente elétrica, tá ok? Então a gente chama esses materiais de materiais, os metais, né, de material condutor, ok? Por outro lado, a borracha, nós classificamos ela como um material isolante. O que são os materiais isolantes? Os materiais isolantes, eles oferecem muita oposição à passagem da corrente elétrica, tá? Por exemplo, além da borracha, o vidro, a madeira, né? Todos esses materiais são isolantes. Eles também têm uma finalidade, né, no mundo da eletricidade, que é fazer com que a corrente elétrica não passe, por exemplo, para o nosso corpo. Então, eles são usados para isolar. Você usa uma luva de borracha para quê? Para que essa luva não permita que a corrente elétrica saia de um material condutor e passe para o seu corpo. Então, ela bloqueia a passagem da corrente elétrica. Por quê? Porque ela tem forte oposição à passagem da corrente elétrica. Então, ela também tem uma finalidade, não para conduzir, mas para isolar, para impedir que a corrente elétrica passe, por exemplo, para o nosso corpo. Ok? Então, espero ter ficado claro aqui a definição de material isolante e material condutor. Tá? Bom, e aí nós vamos definir o que é resistência elétrica. Resistência elétrica é a oposição que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Tá? É o quanto o material dificulta a passagem da corrente elétrica. Todo material tem resistência elétrica, inclusive os metais. Ela é baixa, né? Ela é pequena, principalmente se comparada com os isolantes. Mas os metais também oferecem. Todos os materiais oferecem uma oposição à passagem da corrente elétrica, que nós chamamos de resistência elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohms, tá? Representado por essa letra grega aqui, que a gente chama ela é conhecida como ômega, tá? O nome da letra é ômega, nós chamamos essa unidade de medida no mundo da eletricidade de ohms, ok? Então é a unidade de medida da resistência elétrica. E o instrumento que mede a resistência elétrica é o ohmímetro. Tá? Como é que ele é ligado? A gente vai ter uma aula específica para falar só de instrumento de medida, ok? Bom, pessoal, para essa aula era isso. Espero ter ajudado vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Que a gente responde, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E não esqueça de dar um like aí se você gostou do vídeo, tá? Até a nossa próxima aula. Valeu!